Meu Deus, como a ansiedade ela é rápida. Antes da resposta chegar, a ansiedade já chegou e já perturbou o nosso pensamento. Antes do problema acontecer, a gente já sofreu milhões de dias antes. Antes da conversa existir, a gente já criou um monte de cenário na cabeça da gente que pode nunca nem acontecer. Ou o exame sair, o resultado chegar e a gente já imaginou o pior 1 milhão de vezes. É sobre isso que a gente vai falar hoje. A ansiedade ela tenta ocupar o lugar da oração, sabia? Então, hoje, a palavra ela vai nos ensinar a transformar preocupação numa conversa com Deus. Já experimentou? Mesa e café. O dia está começando, sirva-se de conhecimento. Inspiração para evoluir, clareza para seu caminho, sabedoria para decidir. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Mesa e Café mais uma vez. Hoje é quinta-feira e é o dia de a gente estar se encontrando aqui de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, no horário de Manaus, porque eu falo de Manaus, eu sempre aviso vocês sobre isso, porque às vezes tem gente que chega antes, né? Mas nós estamos aqui todos os dias para ouvir primeiro a voz de Deus, do que a gente prefere do que ouvir qualquer outra voz. Então, antes de a gente continuar, eu quero agradecer a todos os testemunhos, todas as mensagens, as mulheres lá da comunidade Curadas para Curar e todos que comentam todos os dias e pedem oração. Eu já falei, eu leio todos os comentários e oro por você. E é maravilhoso ver Deus transformar as nossas vidas e fortalecer uns aos outros, porque isso é reino de Deus. E se você ainda não faz parte dessa comunidade aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho e encaminha para muita gente, porque mensagem boa a gente gosta de compartilhar, não é isso? E hoje é o quarto dia da semana onde a gente está falando sobre ansiedade. E hoje a gente vai mais fundo nos textos, aqueles textos mais procurados, mais lembrados que a gente está acostumado? Pois é. Lá em Filipenses 4, no versículo 6, na linguagem de hoje, Paulo ele diz assim, o Paulo é engraçado, Paulo diz assim, não vivam dominados pela ansiedade, ponto. É sobre isso. Em vez disso, apresentem tudo a Deus em oração, com pedidos sinceros e com gratidão. E a paz de Deus, que é maior do que a nossa capacidade de entender, guardará o nosso coração, a mente e você em Cristo Jesus. Tá bom para ti? Como diz o meu pastor Jonas, ele diz assim, eu não vou nem pregar, porque o apóstolo fulano de tal tá pregando, e hoje Paulo já pregou para mim e para você. Ele já deixou o recado que é pra gente entregar tudo ao Senhor. Paulo ele não tá dizendo, não finja que isso não tá acontecendo. Ele não tá dizendo, engole o choro e ri, igual a mãe da gente faz. Ele não tá dizendo, se você orar, nunca mais você vai precisar de ajuda. Não é isso que ele tá dizendo. Paulo ele tá mostrando um caminho que eu e você deveremos seguir. A ansiedade ela não deve ser negada, muito pelo contrário, mas ela deve ser levada ao lugar mais profundo que a gente pode estar, na presença do Senhor. Entrega para Ele. Ontem nós falamos muito sobre entrega e hoje é o dia de a gente reconhecer que o único lugar que a gente pode entregar é para Deus. E quando necessário, a gente precisa levar também para um ambiente seguro, de cuidado, de conversa, de acolhimento, de acompanhamento, porque tem sofrimento que precisa de oração e outros precisam de tratamento. Há dores que precisam de fé e outras de processo. Há sintomas que às vezes precisam só da espiritualidade, uma oração e tá tudo certo. Outras precisam de um tratamento um pouco mais aprofundado. E isso não divide a glória de Deus. Deus é Senhor de tudo e tá tudo certo. Ele criou os especialistas para nos ajudarem. Então, primeiro, eu quero te lembrar, não vivam dominados pela ansiedade, como Paulo já disse. A palavra aqui, ela nos mostra que a ansiedade, ela pode tentar dominar a gente. E a gente não pode ignorar esses sinais. Ela tenta governar. Ela define o nosso humor. Ela define a reação quando a gente acontece alguma coisa inesperada, o nosso tom de voz, o nosso sono, até a nossa fome. Às vezes a gente fica sem comer quando a gente está ansioso ou a gente come demais. Conhece alguém assim? Está se identificando? Decide às vezes como você interpreta até as palavras de outras pessoas. Quando a ansiedade ela governa, uma mensagem sem resposta vira uma rejeição. Um silêncio sem ameaça vira uma ameaça. A porta fechada ela vira fim. Sabe aquela vez que você às vezes posta alguma coisa na internet e ninguém curte, ninguém comenta, você começa a achar que ninguém gosta de você. E não é sobre isso. Nossa realidade não se define a rede social ou a aprovação de ninguém. Deus nos escolheu para esse tempo. A ansiedade ela coloca uma lente de perigo em tudo. Por isso, Paulo diz, não sejam dominados. E isso não significa nunca se sentir ansioso. Significa não entregar o governo do teu coração para ela.
Segundo, apresentem tudo a Deus em oração. Tudo. Ele não disse só algumas coisas, é 100%. Não apenas as coisas grandiosas, os grandes eventos, as grandes preocupações. Não, é tudo, absolutamente tudo. Tem vezes que eu chego para Deus e digo assim, eu tô com raiva de tal coisa. Eu não queria que fosse dessa forma, mas Senhor, meu coração tá aqui, eu te entrego tudo. Zera essa conta. O medo que você tem vergonha de falar, a preocupação, sabe, que parece pequena, essa é que Deus quer ouvir. A angústia que ninguém percebe, que você finge um sorriso e disfarça super bem, é essa que Deus quer tratar. A raiva escondida, a insegurança, a comparação e a sensação de incapacidade. A gente fica olhando o resultado dos outros, a gente fica medindo o nosso sucesso pela régua dos outros, quando Deus escreveu uma régua específica para você. Porque a oração, ela precisa levar tudo ao Senhor e não é uma performance para falar bonito para Deus. Ele já sabe tudo o que está acontecendo, ele só quer te ouvir. E tem gente que só ora quando já conseguiu arrumar todas as emoções. Mas Deus, Ele está te esperando para ouvir e estruturar tudo isso e funcionar junto com você. Sabe? Ele está te chamando para chegar e ser verdadeiro. Senhor, eu estou aqui com medo. Senhor, eu estou aqui sem conseguir falar, eu não consigo falar, eu estou sem vontade, eu estou pensando demais, eu preciso de ajuda, Senhor, me guia. Isso é oração. Muita oração, entrega para o Senhor. Terceiro, com pedidos e gratidão, Paulo fala. E esse detalhe é poderoso. Paulo, ele não manda a gente negar os pedidos. Ele diz, apresente os pedidos. Ou seja, ele está dizendo, peça, fale, abra o seu coração. Mas isso, fazendo tudo isso com gratidão. Por quê? Porque a gratidão, ela reposiciona a tua memória. É uma forma de você enxergar diferente. A tua lente, ela enxerga de uma forma melhorada. A ansiedade, ela só quer te lembrar do que falta. A gratidão, ela te lembra do que Deus já fez. A ansiedade, às vezes, ela aponta só para os riscos. Não pode, vai dar errado. E a gratidão, ela aponta para os testemunhos. A ansiedade diz, e se Deus não fizer? E a gratidão responde, Deus já me sustentou até aqui e por isso estamos alegres. A gratidão, ela não ignora a luta. Muito pelo contrário. Ela só impede que a luta apague a fidelidade de Deus da tua memória. É só para você lembrar, é só um lembrete. Sabe aquele post-it amarelo? Pois é só um lembrete. E aí vem a promessa. A paz de Deus guardará o teu coração e a tua mente. Olha como isso é específico. É o coração e a mente. O coração, ele sente, mas a mente, ela pensa. E a ansiedade ataca exatamente esses dois. Sente medo, pensa o pior, sente aperto, pensa sem parar, sente uma insegurança que não sabe explicar, pensa em fugir. E Deus promete uma paz que guarda, lembre disso. Não é uma paz qualquer. Não é uma paz que você ouviu falar, é a paz de Deus. Ela não apenas acalma o ser humano, ela te traz à memória momentos bons. É a paz que excede todo e qualquer entendimento. Ou seja, a situação pode ainda não estar resolvida, mas existe um guarda espiritual aí dentro. O Espírito Santo está guardando você. A resposta pode ainda não ter chegado, mas o coração, ele não precisa ficar exposto a essas emoções. A porta pode ainda nem ter aberto. Aquilo que você tanto espera pode nem chegar ou pode até chegar depois. Mas a mente, ela não precisa virar um campo de guerra. A paz de Deus, ela te guarda. E essa palavra guardar me lembra aquele sentimento, aquele sentinela na porta, sabe? Aquele cara que fica lá só esperando, como se alguém estivesse protegendo uma entrada. E a paz de Deus, ela fica na porta da mente da gente, dizendo, esse pensamento não vai te dominar. Ele fica na porta do nosso coração e ele diz assim, esse medo não te governa. Fica na entrada da minha e da sua alma, dizendo, essa pessoa pertence ao Senhor. Mas como isso acontece na prática, Lu? Eu vou te dizer. A aplicação de hoje ela é muito simples. Eu e você vamos orar antes de alimentar qualquer ciclo. Qualquer coisa que apareça na cabeça da gente, a gente vai orar primeiro. Quando o pensamento vier, não alimente por horas antes de pensar. Ore primeiro. Quando a ansiedade disser, pensa mais, responda, eu vou orar. Sabe? Quando ela disser, imagina o pior,
faz assim, não vai dar certo. Você diz, eu vou apresentar a Deus. Quando ela disser, você está sozinho, responda para ela, eu vou falar com meu Pai. E faça uma oração simples, em 4 etapas. Primeiro, nomeie, dê nomes. A gente sempre fala aqui sobre dar nomes. Dá nome, Senhor, eu estou ansioso com tal situação. Isso está tirando a minha paz. Segundo, entregue. Eu coloco a minha preocupação diante de ti, Senhor. Qual é a preocupação? Fale para ele. Terceiro, peça. Deus, me dá a direção, sabedoria e paz que a tua palavra me diz. E o quarto, você vai agradecer. Obrigada, Senhor, porque já cuidou de mim, porque antes que eu pedisse, tu já estás comigo, aqui e agora. Isso é Filipenses 4 vivido na vida real. Então, não é uma coisa distante, é real. E se a ansiedade ela estiver intensa demais, persistente, aí eu e você precisamos entregar mais uma vez. Imediatamente. E se não deu certo, peça ajuda. Converse com alguém de confiança, procure um profissional, não lute sozinho. A fé cristã não é um isolamento. O corpo de Cristo também é cuidado. E eu me lembro quando Ana, lá em 1 Samuel, fala, ela estava angustiada. O texto, ele mostra que ela chorava, que ela tinha profunda amargura e que ela derramou seu coração diante do Senhor. Então sejamos como Ana, que entrega essa oração e se derrama a Ele. E depois de orar, a Bíblia diz que o rosto dela já não era mais o mesmo. Então eu e você precisamos aprender com Ana. A circunstância ainda não tinha mudado naquele instante, mas algo dentro dela foi tocado na presença de Deus. E foi isso que Deus fez com ela e é isso que Deus vai fazer comigo e com você. Algo dentro de nós muda quando a gente entrega para Ele. Deus muda situações. Às vezes, antes de mudar a situação, Ele fortalece a mim e a você, para que a gente tenha estrutura para receber o que vem depois. Então, hoje, ore. Não precisa ser bonito, orar bonito. Porque eu não sei orar, não precisa falar Pai das luzes, isso, aquilo. Fala como você se sente, Deus já sabe. Ora para se encontrar com teu Pai, é o teu Pai. Não precisa de muita frescura, ai, Senhor, não, Senhor, eu estou me sentindo assim, meu coração arde assim. Usa, sabe, a oração como um lugar de direção. Deus, eu preciso da tua direção. Porque quando a preocupação, ela vira oração, o coração encontra um guarda fiel. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te apresentamos todas as nossas ansiedades, todos os nossos incômodos. Pai, nós não queremos ser dominados pelo medo, pela preocupação ou pelos pensamentos acelerados. Nós trazemos tudo a Ti. Os pedidos, as lágrimas, as dúvidas, o cenário improvável, as dores, os pesos. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Que a paz que excede todo o entendimento venha ser guarda da nossa alma. Ensina-nos a orar antes de alimentar qualquer medo. Nos lembra de pedir ajuda mesmo e não sentir culpa. Ensina-nos a caminhar com fé, sabedoria e muita responsabilidade. E que a gratidão ela venha reacender a nossa memória daquilo que tu já fizeste por nós. Em nome de Jesus, amém. Comenta aqui embaixo, a paz de Deus guarda a minha mente e o meu coração. E compartilha esse devocional com alguém que precisa ser tocado, trocar a preocupação por uma vida de oração, por uma entrega genuína. E antes de terminar, deixa eu te lembrar que segunda-feira nós temos uma aula 100% gratuita para você que quer aprender qual a sua mensagem, qual a mensagem você carrega e torná-la impossível de ser ignorada. Nós estamos com esse projeto para que o reino de Deus ele seja expandido no digital. Nós entendemos que o campo digital é o maior campo missionário que nós vamos conhecer e nós precisamos falar de Deus com sabedoria. Então, nós estamos ensinando aquilo que Deus já nos ensinou e trabalhou nas nossas vidas. Então, o link está aqui embaixo. Você pode se inscrever, vai ser uma honra te receber lá no grupo. E não se esqueça, se inscreve aqui no canal, curte essa mensagem, compartilha com toda a tua família, teus amigos. E nos vemos amanhã, sexta-feira. Que Deus abençoe seu dia. Até amanhã às 6 horas da manhã.